preocupados que nós vamos chegar lá e vai ter aquela pedra ali. Né? Nós estamos nos preocupando antecipadamente. Né? Então diz que quando ela chegou no túmulo, a primeira impacto que ela teve, ela não viu a pedra estava removida, e ela olhou e disse que não viu o corpo de Jesus. Né? Só viu ali os lençóis que se usavam para o corpo, as faixas, né? E a primeira impressão o primeiro impacto que ela teve, o primeiro pensamento que ela teve foi: levaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus. Então, veja que a primeira mensagem que o túmulo vazio representou não foi uma de fé. Normalmente, a ausência das coisas, normalmente a falta das coisas, não produz em nós uma mensagem de fé. O que tem acontecido hoje, a falta de gasolina, a falta de água, a falta de luz, a falta às vezes de coisas para comer, né? A falta, ausência de coisas, às vezes nos traz essa mesma coisa que Maria teve, a falta de fé. Ela não pensou ali, Jesus tinha falado da ressurreição, Jesus tinha falado que precisava lembrar-se, né, com calma. Não, o apavoro dela de chegar ali e não encontrar, produziu isso, a falta de fé. Foi o que eu falei para os irmãos. Quando deu aquele tixim, no primeiro instante me produziu falta de fé também. Né? Não, deveria, como cristãos salvos que somos, deveria ficar tranquilo. Se preocupar sim com o vizinho que não é salvo. Entendeu? Se preocupar com o amigo seu da fábrica que não é salvo. É esse que tinha que ser a nossa preocupação. Porque Jesus, pelo menos pelo menos os irmãos que estão aqui, estão todo mundo bem, todo mundo se alimentou, tomou banho, Deus tem nos guardado. Somos salvos, mas o nosso vizinho não é. A gente não sabe, hoje estamos bem, amanhã, agora nós estamos vivendo uma situação de segurança no Japão. Tudo é incerteza. Hoje seu caixa está funcionando, amanhã você não sabe. Hoje tem luz, amanhã teve dia que cortou, teve dia que não cortou. Então está aquela insegurança do Japão. Né? O dólar caiu, como é que vai ficar as empresas? Ninguém está acreditando muito no Japão. Então está aquela estabilidade. Mas para nós, cristãos salvos, a palavra já disse tudo isso que nem o irmão falou, o Emerson. Que estava escrito tudo o que ia acontecer. Para nós não é novidade. Né? Então a gente tem que manter. Mas esse primeiro impacto que Maria teve quando chegou no túmulo foi de uma falta de fé. Ela levava Jesus. Né? Aí ela vai avisar a Pedro e a João. Olha, cheguei lá, passaram a mão no corpo de Jesus, não está mais lá, subiram com Jesus. Os dois pegam e saem correndo. Né? Assustaram com a notícia e saíram correndo para lá. E diz aqui que saiu correndo junto Pedro e João. Né? Mas como talvez João, como era mais novo que Pedro, talvez mais atlético, né? Estava com mais forma física, diz aqui que ele chegou primeiro que João, né? No túmulo, primeiro que Pedro. Mas também diz aqui que ele podia ser mais jovem, mais atlético, está em forma, mas não era mais corajoso, né? Porque quando ele chegou na porta do túmulo, amarelou, né? Ele travou ali, ficou olhando e ele entrou. Mas Pedro, como já é característica de impetuosidade dele, né? Chega lá! Já foi entrando. Aí João tomou coragem e entrou atrás dele. Diz que quando eles entraram, quando João entrou, diz aqui, primeiro entrou Pedro, né? Diz que ele viu as faixas que rolavam o corpo de Jesus. Estavam ali. E viu os lençóis de linho que estavam ali também, que serviram para cobrir o corpo de Jesus. Né? Mas o texto de João nos dá um detalhe a mais que os outros não dão. Diz que havia ali um lenço, diz aqui que o lenço estava dobrado e a parte dos lençóis de linho. Então diz que Pedro entrou e viu essa cena. Quando João entrou atrás, ele também viu os lençóis, né, de linho, e ele viu o lencinho dobrado à parte. Já a segunda parte, quando eles entraram, já foi uma mensagem diferente. Eles viram a mesma coisa que Maria viu. Só que diz aqui o texto que esse lenço que estava dobrado à parte, diz que quando João viu, ele creu. Eu, quando li esse texto várias vezes, eu nunca tinha notado isso. Às vezes os irmãos podem também ter lido e nunca notou isso.
Aquele lenço dobrado produziu fé em João. Talvez, quando ele entrou, ele olhou, ele falou assim, olhou a cena, tudo, aí ele viu aquele lenço dobrado. Porque um lenço dobrado, quando você vê, ele viu aquele lenço dobrado, talvez ele fale assim, quando você vê o lenço dobrado, quem usou esse lenço, não tinha mais utilidade para ele. Então ele pegou, dobrou e guardou aqui a parte. Talvez o jeito que como João conviveu com Jesus, olha, o jeito que Jesus dobra isso. Então ele viu aquele lencinho. Quando o lenço dobrado, ele creu. Então, irmãos, o que isso me diz é o seguinte, às vezes, a gente tem que crer quando não são dadas pequenas coisas, pequenos lencinhos, tem que produzir fé em nós. O primeiro impacto que teve ali de Maria foi dar ausência. Não tinha nada, falta de fé. Roubaram Jesus. Nem pensou na ressurreição. Depois aqui os discípulos também viram ali a mesma cena. Só que o lencinho dobrado produziu fé em João, ao ponto de ele falar assim, olha ali o lenço dobrado. Talvez ele falasse assim, o que tem mais? E Jesus dobra daquele jeito ali. Ele que colocou ali, eu creio, ele ressuscitou, Pedro. Diz que ele sai dali e vão falar com os outros discípulos. Oh, Jesus ressuscitou. E aquilo ficou meio no ar, porque depois aqui não fala nada, que ninguém. Tipo, os dois estão meio loucos, né? E, como eu falei, a gente tem que às vezes acreditar quando são dadas pequenas demonstrações. Que nem se você for mais atrás na história de Elias, né? Diz que Elias, quando foi no Monte Carmelo orar, para que chovesse, né? Anteriormente, quando ele falou que não ia chover, ele chegou a correr e falou assim, ó, não vai chover. Eu vou orar aqui, não vai chover, só vai chover. Cheio de autoridade, ele falou assim, quando eu for chover, vai chover. Mas enquanto não vai chover, enquanto eu não falar. E disse ali a história na Bíblia, diz que ficou 3 anos e meio sem cair uma gota d'água. Né? Aí depois teve aquela parte lá do Monte Carmelo, que teve a guerra com os 400 profetas, tudo e tal. Depois vem a parte que do Monte Carmelo ele vai lá, sobe para orar, para que chovesse. Só que agora a oração dele é diferente. Da outra vez ele não vai chover, acabou, não choveu. Agora ele vai orar. E diz que ele pega, se ajoelha, né, põe o rosto, a boca no pó e começa a clamar ao Senhor para que chova. Depois que ele faz a hora, ele chega para o moço, né, que andava com ele, né, o garoto, falou assim, ó, sobe lá no monte lá, vê lá, né, a situação. Se vai chover, se já está armando chuva. Diz que o menino corre lá, rapidamente volta. O profeta, e aí? Não tem nada, não. O profeta vai agora de novo, segunda vez. Sobe lá agora. E estão correndo. Lá voltou. Assim, nada. O profeta orou a terceira vez. Sobe lá de novo. O menino foi lá, correu, voltou. O menino já pensou, acho que ele vai vir matar os profetas aí. Deu certo, né? E Deus não está mais com ele, não, né? Ele voltou e falou, o profeta falou nada. Ele orou 4ª vez, vai lá, o menino falou, você está achando que eu vou correr a maratona, né? Ele foi lá de novo. Voltou, falou para o profeta nada, e a 5ª vez nada. A 6ª vez, os meninos a gente estava indo já mesmo. Esse cara, acho que Deus não está mais com esse profeta, não. Quer dizer que orava uma vez, já caía raio, alguma coisa, né? Orava uma vez, parava de chover, agora 6ª vez nada. Voltou, o profeta, e aí? Ele falou nada. Ele orou uma vez, falou para o menino, vai lá de novo. O menino foi, aí demorou um pouquinho para voltar, né? Ele já voltou mais animadinho. O profeta falou, você está mais animado, rapaz? Lá. Ele falou, não vi muita coisa não. Ele falou assim, eu vi uma nuvem assim, da tamanho da mão de um homem. Ele falou assim, uma nuvem só, tamanho da mão de um homem. O profeta Elias falou assim, então vai, corre, avisa Acabe, para que atreie os seus cavalos, os seus carros, e corra para o palácio, porque eu já ouço o barulho de uma grande tempestade. Então, irmãos, às vezes pequenas demonstrações que Deus nos dá, produzir fé na gente. O que ele viu? Uma nuvem só. O do azul deu uma nuvem lá, tamanho da mão de homem. Ele falou, então corre e avisa que já vem tempestade.
Tem até um louvor, se não me engano, as irmãs que fazem mais louvor, tem um louvor que fala assim, né? Seja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal. Então, a gente tem que crer que a chuva vai descer. É Deus. Depois que eu comecei a estudar essa palavra, eu comecei a ver que, no meio de toda essa tragédia, desses catástrofes que estão acontecendo aqui, eu consegui ver um lencinho. Eu consegui ver uma nuvenzinha. E isso começou a produzir fé em mim. Ao ponto de quando falou assim, vai ter culto, eu falei, não, tem que ter culto sim, nós temos que ir lá louvar o Senhor. É Deus. Segue a vida normal, normal não, até mais alegre de Jesus, né? Porque o que está acontecendo é que está se cumprindo, ou seja, isso aqui. Porque, irmãos, quando aqui que Daniel foi na cova dos leões, foi salvo. A gente vê que ele entrou na fornalha e saiu todo mundo sem queimar nada. E quando entrou 3, saiu 4, né? Na fornalha. Jesus estava junto. Depois que mais? E você vai lendo aqui que a morte de Lázaro, ele ressuscitou. Se você lê tudo isso aqui, diz que crê, né? Mas age diferente. Porque isso aqui, se a gente falar que crê, não é a história da carochinha. Né? Isso aqui é verdadeira. Então, se isso aqui é verdade, tudo que está acontecendo hoje, e pode acontecer daqui para frente no mundo, a gente está querendo agora para o Brasil. Mas eu acho que chegando lá no Brasil, também não vai acontecer nada. Deus está sacudindo a terra inteira. A terra está gemendo. Entendeu? Você vê na televisão antes dessas catástrofes do Japão, aqueles países árabes ali, Índia, Arábia Saudita, Líbia, né? Todo mundo está em revolta ali, protesto nas ruas, né? Entendeu? O mundo, nós estamos nos últimos dias da volta de Jesus. Então, o que está se cumprindo aqui, então a gente tinha que ter agora a Deus, porque assim, então é verdade, a Bíblia não é mentira. Cada dia mais ela está se cumprindo. E se Deus nos colocou aqui nessa nação, eu estou aqui já, está 20, eu estou a 10. Quando eu vim aqui, vim para ficar 3, tentei ir embora várias vezes. Toda vez que eu juntava dinheiro para ir embora, Deus fazia um jeito de o dinheiro ir embora, para mim não ir embora. Né? Até o dia que eu cheguei e falei, então eu tenho que fazer alguma coisa para me estabilizar aqui, o negócio acontecia rapidinho, sabe? Acho que até se eu falar assim para Deus que quero uma casa, acaba de me dar uma casa, só para me falar, você não vai embora, né? Você vai ficar aqui, né? Então, eu cheguei à conclusão que era para ficar, né? Então, para minha esposa, né, eu falei assim, ó, eu vou ficar aqui, não vou mais embora, não. E ela mais do que eu queria ficar, né? E mais do que eu queria ficar também, né? E quando eu falei, você viu, tem muita gente que ela trabalha em empreiteira também, né? Eu tenho essa informação que muita gente está indo embora. E eu falei, o que você acha disso, né? Ela falou assim que ela fez uma cara assim ruim, né? Ela falou assim que acha covardia. Ela falou assim, que ela falou que acha uma falta de compromisso com a nação do Japão. Ela falou assim, porque quando estava ruim lá no Brasil, veio para o Japão. Aí aqui carro, computador, vida boa, fácil, prática, trabalho. Agora que está ruim, quer vazar, né? Quer ir embora. Você tem compromisso com o Brasil? Não tem compromisso com o Japão? Só está pensando na própria pele? E nós, como salvos, nós temos que ter compromisso com a palavra. Então, se Deus nos colocou aqui nessa nação, não foi de bobeira. Se Deus tem feito, que eu falei, tem ido embora várias vezes, não deu certo, e tudo que eu fazia para ficar, Deus abençoava, é porque Ele quer que fique. Ele tem plano para nós aqui. Entendeu? Eu acho que o que está faltando para nós hoje é uma causa. Eu lembro da minha época de jovem, né? Quando teve aquele negócio dos caras pintados lá no Brasil, né? Poxa, os jovens pintaram, saíram na rua protestando, conseguiram tirar o presidente, que era o Collor na época, né? Conseguiram tirar o presidente do poder. Por quê? Porque todo mundo se uniu numa causa. Você tinha uma causa, você tinha por que lutar, né? Assim como foi nos nossos pais na época da ditadura, né? Muitos sofreram, muitos foram presos, mas eles teve uma causa. E hoje em dia nós não temos mais causa. Está cada um vivendo a sua vida,
buscando o seu conforto, buscando a sua prosperidade. Hoje em dia nós queremos ser prósperos.